Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre não sinto a presença de Deus e por quê. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês compartam, se inscrevam no canal, deem like, comentem, para que esse vídeo possa atingir mais pessoas. Você até pode ter sentido já a presença de Deus e de repente não ter identificado. Nós precisamos entender que Deus nos fez de formas diferentes. Existem pessoas que são mais emotivas, mais choronas. Tem pessoas que são mais racionais, mais duras, uns mais quietos, outros mais agitados. Então, cada pessoa vai ter uma experiência diferente, né? Muitas vezes, uma pessoa que é muito racional, ela é muito ligada ao ver para crer, ela não vai te sentir a presença como uma pessoa que já seja uma pessoa mais emotiva, uma pessoa mais sensível. Nós temos que ter muito cuidado porque muitos cristãos já se afastaram da fé cristã exatamente por isso, porque eles acham que existe algo de errado com eles. Por que eles não sentem a presença de Deus e outras pessoas sentem? E muitas vezes nós nos comparamos com outras pessoas, com a experiência que outras pessoas estão tendo, mas a comparação é algo que não é bom, né? Porque cada pessoa está numa fase diferente da nossa. Alguns estão mais avançados, outros estão mais atrasados, e a comparação não é algo que nos faz bem, muito pelo contrário, né? A comparação ela nos faz muitas vezes ansiosos, angustiados com alguma coisa. E muitas vezes cobiçamos, né? Começamos a desejar muito o que o outro sente ou o que o outro tem. A palavra de Deus fala que isso é pecado, é cobiça. E muitas pessoas, por exemplo, elas assistem um filme e choram e se descabelam. Já outros assistem o mesmo filme e não têm a mesma reação. Então, cada pessoa é de um jeito. E nós precisamos entender isso, que vai fazer toda a diferença. Outra coisa interessante é que a palavra de Deus, ela fala em Salmos 139, 7 e 10, diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, a palavra de Deus, ela fala que Deus está em todo lugar, a presença de Deus, ela está em todo lugar, mas nós precisamos também entender, existe a presença aprovadora de Deus. No caso, se nós estamos reunidos com amigos e o ambiente é de fofoca ou de maledicência ou de falar mal dos outros, enfim, algo que não seja de acordo com o que Deus nos ensina, a presença aprovadora de Deus não está aí, porque isso mostra como em 2 Reis 17, 23, diz que até que o Senhor tirou a Israel diante da sua presença. Ou em Gênesis 4,16, e saiu Caim diante da face do Senhor. Então aqui está mostrando Israel e Caim, eles fizeram algo que desagradou o Senhor, e a presença aprovadora do Senhor, não que o Senhor não ia mais estar ali, mas a aprovação dele sairia. Outro ponto interessante é que a palavra de Deus, ela não fala para nós sentirmos, ela fala para nós crermos, para termos fé. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração é de onde surgem os nossos sentimentos, mas a palavra de Deus fala que o nosso coração, ele é enganoso. Então, assim, eu não posso dizer, eu não sinto a presença de Deus, então significa que tem algo de errado comigo ou que Deus não está comigo. Não devemos ser movidos pelo coração, pelos nossos sentimentos, mas sim pela fé. Em Atos 16:31 diz: eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e os da tua casa. Então, assim, ele não diz, se tu sente no teu coração, creia em Jesus e você será salvo. Ou se você sentir no teu coração vontade, você será salvo. Não, ele está dizendo para crer em Jesus.
E a nossa fé cristã, ela não é uma fé sem pé nem cabeça, ela é uma fé palpável. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu falo por que Jesus e não outro. O capítulo 11 de Hebreus, ele fala da fé. O versículo 1 ao 3 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, assim, quando nós vemos, nós temos um sentimento. Mas isso, a palavra de Deus não fala para nós sermos movidos por isso, né? As circunstâncias, elas não ditam aquilo que a gente vive na fé cristã. E obviamente que quando nós começamos a conhecer a palavra, meditar na palavra, é aquilo que eu digo sempre, é plantar a semente. A palavra é a semente que nós precisamos plantar no nosso coração, dia após dia. Crermos que aquilo que a palavra de Deus fala, ela vai frutificar, se nós permanecermos em fé e acreditando que isso vai acontecer. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus é vida, ela é viva, ela é algo que produz frutos. Ela não é algo que o homem falou, é algo que Deus falou. Na época da pandemia, quando aconteceu no ano passado, onde estourou aquela loucura, eu assistia notícias, né? E aquilo me deixava preocupada. Eu começava a entrar assim, ansiedade. E aí eu comecei a buscar na palavra versículos que eu pudesse ir contra aquilo, que me trouxesse paz. E aí tem os Salmos que diz assim: eu olho para os montes e me pergunto, de onde virá meu socorro? O meu socorro virá daquele que fez os céus e a terra. Então eu me enchia dessa palavra, eu cria em algo que a palavra dizia e consequentemente gerava algo em mim que me fazia acreditar que independente do que ia passar, Deus estaria comigo, Deus estaria cuidando, o meu refúgio viria dele e não das circunstâncias. E aí no dia seguinte eu voltava para as notícias, aí começava a me dar ansiedade, eu voltava para a palavra. Então a gente precisa estar sempre assim, plantando aquela sementinha. Uma forma de nós sentirmos a presença de Deus, quando nós olhamos para a natureza, por exemplo, que vemos aquela pintura maravilhosa, aquele céu maravilhoso, né, que é impossível o homem criar aquilo, que foi Deus, né, que criou. É impossível a gente olhar para aquilo e não sentir, e não ficar assim, uau, e não sentir a presença de Deus. Então, assim, a presença de Deus, ela tá nas mínimas coisas. Ela tá no olhar de uma pessoa, onde você vê o sofrimento daquela pessoa e você pode sentir compaixão por aquela pessoa. Isso é um sentimento gerado por Deus, não é um sentimento gerado por nosso inimigo. Salmos 19:1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, a noite mostra a sabedoria da outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. E em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Então, assim, a presença de Deus, ela pode sentir através de observar, de sentar, Hoje a gente vive uma vida muito louca, muito na correria, e a gente não tem tempo de observar as coisas, de sentar e admirar um pôr do sol, céus maravilhosos, cores lindas. Ou então, quando nós estamos ouvindo uma palavra, né, uma pregação, entrar naquilo, prestar atenção. Tem uma passagem que Jesus, aquela que adulterou, e ele diz, ele teve compaixão dela. Quando a gente entra nessa mensagem, que a gente começa a entender, a entrar na mensagem em si, não tem como a gente não se emocionar com a bondade do Senhor, de que Ele é aquele que olha para nós e nos perdoa e nos resgata quando precisamos ou quando estamos em problemas. Ou então um louvor que fala das maravilhas de Deus ou daquilo que de onde Ele nos tirou.
o que Ele fez por nós, o sacrifício que Ele fez na cruz por nós, quando nós meditamos no sacrifício de Jesus, que Ele fez quando ainda nós éramos inimigos, e Ele fez isso por amor a nós. Ele não precisava fazer, mas Ele fez porque Ele nos ama, porque Ele não quer que nós vamos perecer a nossa vida no inferno. Ele quer que nós estejamos com Ele, vivendo uma vida feliz, uma vida abundante. Então, quando nós meditamos no sacrifício de Jesus, não tem como a gente não sentir a presença de Deus, não tem como a gente não se emocionar. Amados, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a vida de vocês e que Deus abençoe o seu dia.